Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo para a série CSS Básico. Nessa videoaula eu estarei mostrando como é que funcionam os métodos do CSS. Nós trabalharemos aqui com três métodos, né? O primeiro método vai ser um método chamado de inline, que é um método em linha. Vou colocar um comentário aqui para a gente poder ver como se escreve esse treco aqui. Chama-se inline, tá? Então esse é o primeiro método chamado de inline. Nesse método você coloca o CSS como se fosse uma propriedade de uma tag HTML. O segundo método é um método chamado incorporado. E esse método, você coloca o CSS na parte do cabeçalho do seu documento, como nós fizemos no nosso último vídeo, que foi nesse caso aqui, tá bom? E nós temos também uma folha de estilo externa, ou seja, temos aqui também um método externo, que quando você pega e cria um arquivo CSS à parte e faz a linkagem dele aqui também dentro do cabeçalho. Então, são esses os três métodos que nós temos que trabalhar. Nas nossas videoaulas, é lógico, a gente vai usar sempre esse método chamado de incorporado. Vamos trabalhar sempre com ele aqui na seção de cabeçalho do documento, para facilitar você encontrar algumas tags e, logo em seguida, estar estilizando essas tags. Bom, quero deixar apenas um comentário aqui rapidinho. Nós sabemos que estamos trabalhando aqui com HTML e CSS. O HTML, uma explicação rápida, é uma linguagem de marcação e vai servir para que você possa criar a estrutura do seu site. Então, HTML sempre estará sendo voltado para a estrutura do seu site, né? E o CSS, diferente do HTML, ele estará sendo voltado para onde? Para a formatação do site. Ou seja, enquanto que no HTML você cria a estrutura, no CSS você cuidará, né, da aparência do seu site. Então, HTML é a estrutura e o CSS você vai cuidar da aparência do seu site. Então, só recapitulando o que foi visto no nosso último vídeo, eu coloquei aqui um título, né? Então, no HTML eu criei a estrutura, no caso envolvendo aqui o título, e no CSS eu coloquei aqui, no caso, a formatação para o título. Então, toda a aparência nós estaremos trabalhando pelo CSS e não pelo HTML, até porque o HTML não fornece tantas opções para você estar formatando os elementos que estarão presentes na sua página. Então, o HTML vai ser sempre a estrutura e o CSS sempre a parte da aparência. Tá? O CSS não traz apenas essa vantagem de ter muitas opções para tratar a aparência de um site. O CSS também traz outras vantagens, como por exemplo, ao invés de você estar formatando página por página, você pode formatar todas as páginas do seu site com apenas um arquivo CSS. E é o que eu estarei mostrando, não agora, mas um pouquinho mais à frente estarei mostrando como é que isso acontece. Tá? Por enquanto, eu gostaria que você agora fizesse assim. Vamos fazer alguns testes. Na última videoaula, eu mostrei o elemento P, o body e o H1. E eu apliquei aqui uma formatação para o H1, para o P e para o body também. Tudo isso poderia ser colocado através de uma propriedade, que é o que nós vamos chamar de método inline. Por exemplo, eu vou pegar aqui o H1, certo? Eu venho aqui no H1, dou um espaço e digito style, que é igual, e dentro dessas aspas, eu coloco o quê? Eu coloco o color, como eu coloquei aqui em cima, dois pontos e o white, que é o branco. Tá? Então, eu faço assim. Pronto. Então, da mesma forma que eu fiz lá em cima, no método incorporado, eu posso fazer também com o método inline, colocando dentro da tag como se fosse uma propriedade. Não é interessante porque isso vai pesar um pouquinho, né? Até porque imagina se você tivesse 3, 4 títulos aqui. Você teria que colocar o style aqui em cada um dos títulos e estar aplicando a propriedade e o valor. Ou seja, você vai sobrecarregar a parte de código do seu site. Então, não é interessante. É muito melhor você colocar, por exemplo, todo esse tratamento da aparência na parte do CSS aqui, em cima. Fica melhor. Então, ao invés de colocar, por exemplo, desse jeito aqui,
eu coloco uma única vez na minha seção de cabeçalho, e aí todo esse tratamento aqui, toda essa formatação será aplicada a todos os títulos que eu tenho na minha página. Ou seja, se eu tiver um título, essa formatação se aplicará a esse título. Se eu tiver 2 títulos, essa formatação se aplicará aos 2 títulos. E assim por diante, tá bom? Então fica aí o exemplo. Esse é o nosso exemplo do método CSS Inline, que é quando você coloca a formatação CSS como se fosse uma propriedade de uma tag HTML. Não é recomendável, tá bom, pessoal? Então utilizem sempre ou o método incorporado, que é na parte de cima, dentro do cabeçalho, ou uma folha de estilo externa. Então, a partir de agora você já conhece o inline e o método incorporado. Falta conhecer agora aquele método que nós chamamos de método externo, que é quando você pega toda a formatação de uma folha de estilo e você coloca em um arquivo à parte. Por exemplo, veja só, eu vou selecionar tudo isso daqui, tá bom? Vou começar daqui, ó. Vou dar um Ctrl X para recortar. Veja que eu tirei tudo que é do CSS que estava aqui na seção de cabeçalho, eu tirei. Eu recortei. Calma. Daqui a pouco você vai colar tudo isso que você recortou em um outro arquivo. E aí eu vou salvar esse documento, já está salvo, e vou abrir aqui um arquivo à parte. Eu venho aqui em cima, onde nós temos uma folhinha com sinal de mais do lado, você vai dar um clique aqui em cima para criar um arquivo novo. Caso você não esteja encontrando essa opção, você pode pressionar Ctrl N e aí você também estará abrindo um novo arquivo em branco. E aqui você vai apertar Ctrl V para colar e vai apagar essa parte aqui, esses delimitadores da linguagem CSS, porque nesse caso nós não vamos precisar. Vamos precisar apenas dos elementos, né, que é o P, o body e o H1, que estão presentes aqui nessa página, nesse arquivo. E toda a formatação que fizemos anteriormente também está aplicada aqui. Agora, nós vamos salvar esse arquivo. Ctrl S para salvar esse arquivo. E aí você vai colocar aqui mesmo, juntamente com o seu arquivo página. Eu vou colocar o nome de formato.css. Veja que aqui o nome muda. Como é um arquivo puramente CSS, eu coloco o nome que eu quero, .css. Tá bom? E vou salvar. O arquivo já está salvo, porém, esse arquivo ainda não está linkado a essa página. Eu gostaria que você abrisse esse arquivo agora e desse uma olhada. Vê como é que ficou. Você vai perceber que toda aquela formatação que nós tínhamos feito anteriormente, ela vai desaparecer. Ó, 2 cliques aqui em cima. Veja que os elementos eles vieram sem qualquer formatação da linguagem CSS. Eles vieram no seu modelo básico. Tá? Se é um título, aparece grande. Se é um parágrafo, aparece pequenininho. E aqui é um outro parágrafo, aparece pequenininho também. Aí você me pergunta, mas como que eu posso linkar um arquivo CSS? É bem simples. Você vem aqui depois do título, e aí você coloca link rel, que é igual. Aqui dentro você coloca style sheet, que é a nossa folha de estilo. Type, o tipo é texto /css. E o href. O href ele especifica, né, o nosso arquivo. Então é como se você estivesse referenciando o seu arquivo. Tá? Então você coloca aqui o href e aqui dentro você coloca o nome do arquivo CSS, que é formato.css. Do mesmo jeito que você salvou o arquivo anterior. E aí você dá um espacinho, barra e fecha assim. Tá? Então o nosso arquivo já está teoricamente linkado. Você vai salvar esse arquivo agora, dando Ctrl S, e vai na sua página e apertar F5. Veja que a formatação ela se aplicou aqui no arquivo, deu tudo certo. Então, você também tem como trabalhar o CSS utilizando o método externo, que é quando você pega um arquivo à parte e faz a linkagem desse arquivo em uma página HTML. E é dessa forma que você estará trabalhando. Você pode ter um arquivo linkado, você pode ter 2 arquivos, pode ter mais, mas é interessante que você linke apenas um arquivo. Agora, fica aí a parte mais interessante do CSS. Eu posso fazer essa mesma linkagem
em diversas páginas. E dessa forma, eu posso centralizar toda a formatação do meu site através de um único arquivo. Ou seja, toda a regra que eu aplicar nesse arquivo também estará sendo aplicada a todas aquelas páginas que têm esse arquivo linkado. Nesse caso, eu tenho apenas uma, que é o CSS aula 1, tá bom? Fazendo aqui um teste, né, eu vou colocar aqui CSS aula 2, tá bom? E aí, eu não vou sobrepor aquele arquivo anterior, eu vou fazer assim, eu venho no arquivo e vou utilizar a opção salvar como. Salvar como vai me permitir criar um novo arquivo a partir daquele antigo. Então, salvar como, eu vou deixar esse arquivo chamado de página, eu vou criar o página 2.html e vou salvar. Então agora, eu estou trabalhando com o arquivo página 2. Veja aqui em cima, página 2.html. Página 2 também tem aqui o link do formato .css. Ou seja, quando eu vier aqui e dar 2 cliques em cima de página 2, ele também estará abrindo o meu arquivo e trazendo toda aquela formatação do nosso arquivo CSS. Veja só para a gente poder dar um exemplo aqui interessante. Se você colocar aqui color ao invés de blue, colocar, por exemplo, digamos que yellow. Eu vou salvar esse arquivo. Então, todos os nossos parágrafos a partir de agora serão da cor amarela, tá bom? Então, todo parágrafo vai ter a cor amarelo, ok? Voltando no nosso arquivo, apertando F5, veja como é que ficou. Veja aqui em cima, CSS aula 2 e aqui do lado, CSS aula 1. Vou apertar F5 aqui também. Então, a formatação que se aplica a um, se aplicará também ao outro. Ou seja, se a minha página tiver aqui, por exemplo, 30 páginas, com certeza as 30 páginas, se elas tiverem esse mesmo link, todas essas 30 páginas serão formatadas através deste único arquivo. Então, essa é a grande sacada do CSS. É concentrar toda a formatação de um site em um único arquivo. Isso vai te dar muito mais controle e isso também vai facilitar a sua vida bastante. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha gostado. E aí, manda lá sugestões se puder. Te aguardo então no nosso terceiro vídeo. Forte abraço e até lá, pessoal.